20.000 réis foi o preço que um fazendeiro viúvo pagou por uma vida. Mas o que ela lhe ensinou depois, isso não tem preço. Era o ano de 1885, quando a província de Mato Grosso ainda respirava os ares pesados da guerra contra os índios, e as cicatrizes dos conflitos ainda sangravam nas pedras vermelhas do cerrado. A pequena cidade de Cuiabá fervilhava com o comércio de tudo que se pudesse vender ou comprar. Ouro que ainda brotava escasso das minas esgotadas, gado que descia das montanhas em grandes comitivas e gente que o destino tinha posto à mercê de outros homens. Naqueles tempos de mudança, quando a província buscava a pacificação e o progresso batia à porta, Cuiabá era um caldeirão de pistoleiros, fazendeiros arruinados, ex-soldados sem guerra e trabalhadores livres, que não sabiam ainda o gosto da civilização. Era um lugar onde a desgraça de uns virava fortuna de outros, onde promessas se quebravam como louça barata e onde nas praças empoeiradas se vendia de tudo, até a dignidade humana. Entre os casarões de adobe e as igrejas coloniais, que viam tudo em silêncio, homens simples tentavam viver com honra em tempos desonrados. E às vezes, muitas vezes, eram esses homens esquecidos que carregavam no peito a bondade que os poderosos tinham perdido pelo caminho. O sol de março batia impiedoso na Praça da República em Cuiabá, quando Antônio Silva chegou da fazenda com as botas sujas de barro vermelho e o chapéu de couro puído pelos anos de sol e chuva. 45 anos de vida, 25 dos quais passados trabalhando em terras alheias e nas suas próprias, quebrando a espinha por um punhado de 1.000 réis, que mal dava para o feijão e a carne seca. Era um homem de poucas palavras e muitas cicatrizes, cada uma contando a história de um dia duro na lida com o gado zebu do cerrado mato-grossense. Suas únicas posses eram as roupas do corpo, uma faca de cabo de osso que havia sido do pai e 20.000 réis que guardava no bolso como um tesouro. Havia perdido a esposa Maria no parto do terceiro filho, 3 anos antes, e desde então vivia sozinho na fazenda pequena que conseguira comprar com muito sacrifício. Não tinha família próxima, não tinha grandes terras, não tinha nada além da própria honra e das mãos calejadas que sabiam domar qualquer animal e consertar qualquer cerca. Era o tipo de homem que o mundo esquece, mas que Deus conhece pelo nome. Naquela tarde de céu limpo, a praça fervilhava com gente de todo tipo, fazendeiros de chapéu novo, comerciantes de barriga proeminente, curiosos que vinham ver o espetáculo, e os desgraçados que precisavam vender o que restava da vida para pagar dívidas que não conseguiam quitar. No centro da praça, sobre um palanque improvisado de tábuas velhas, o leiloeiro Coronel Francisco Moreira gritava preços e descrições, como se estivesse vendendo gado no curral. Antônio sentiu o estômago revirar quando viu o que subiu ao palanque. Uma figura pequena e frágil, com um saco de estopa cobrindo completamente a cabeça, as mãos amarradas nas costas com corda grossa, vestindo apenas um vestido de algodão já desbotado e rasgado. Os pés descalços tremiam sobre as tábuas, e mesmo com o rosto coberto, dava para ver que o corpo todo tremia como folha verde no vendaval. "Não consigo ver o rosto da cabocla", gritou um fazendeiro gordo que mastigava um charuto. "Quem dá mais?" Antônio observava aquela cena como quem vê um pesadelo acontecer em plena luz do dia. As campanhas contra os índios tinham diminuído nos últimos tempos, mas ali estava a prova de que a maldade dos homens encontra sempre um jeito de contornar as leis. Não era mais guerra oficial, mas era alguma coisa igualmente imunda, igualmente contra as leis de Deus e dos homens. 12.000, gritou alguém da multidão. 15, respondeu outro. 20.000 réis. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que até os passarinhos pararam de cantar nas mangueiras da praça. 20.000 réis eram todas as suas economias, o valor de praticamente tudo que possuía. Era um insulto ao leilão, um escárnio, uma oferta que mal comprava meio saco de açúcar. "O que foi que você disse, caipira?" perguntou o coronel com uma voz que destilava desprezo. 20.000 réis, repetiu Antônio, tirando o dinheiro do bolso e erguendo-o para que todos vissem. "Aceito", disse de repente, e o riso morreu na garganta de todo mundo.
Antônio piscou sem acreditar no que tinha ouvido. Aceita? 20.000 réis pela mercadoria, negócio fechado. Só então Antônio entendeu a cilada. O coronel queria se livrar daquela moça rapidamente por algum motivo que só ele sabia. E melhor ainda se fosse para um caipira pobre que ninguém levava a sério, alguém que não faria perguntas inconvenientes. O que Antônio vai descobrir quando tirar aquele saco da cabeça? Vai mudar tudo. Antônio conduziu a moça pelas ruas de pedra de Cuiabá, sem saber direito o que fazer com a situação que havia criado para si mesmo. O dinheiro tinha sumido do seu bolso, mas ele havia ganhado algo muito mais complicado: a responsabilidade por uma vida humana. Cada passo que davam chamava a atenção dos curiosos que se debruçavam nas janelas coloniais para ver o fazendeiro que havia comprado gente por 20.000 réis. O saco de estopa que cobria sua cabeça balançava a cada passo. E de vez em quando ela tropeçava porque não conseguia ver o chão. A casa de Antônio ficava nos arredores da cidade, num terreno pequeno onde as casas eram simples e afastadas umas das outras, como dentes esparsos. Era um cômodo apenas, com chão de terra batida, paredes de adobe e teto de telhas velhas que pingavam quando chovia forte. Tinha uma cama de couro cru, um fogão de lenha que ele mesmo havia construído com tijolos, uma mesa feita de tábuas e 2 cadeiras desemparelhadas que havia encontrado no lixo. Quando entraram, Antônio fechou a porta e ficou parado no meio do cômodo, sem saber como começar aquela conversa impossível. A moça permanecia imóvel perto da parede, com a respiração ofegante de quem tem medo do que pode acontecer. "Moça", disse Antônio finalmente, com a voz mais suave que conseguiu. Não era uma menina como ele esperava. Era uma moça linda como ele nunca tinha visto na vida, com cabelos negros como a noite que caíam em ondas pelos ombros, olhos escuros como água de rio correndo sobre pedras musgosas e um rosto fino e delicado que denunciava a beleza natural dos povos indígenas. Mas o que mais impressionou Antônio não foi a beleza da moça, foram as marcas. Hematomas roxos e amarelos no rosto e no pescoço, um corte recente no canto da boca e principalmente os olhos. Tentou comunicar-se por gestos, apontando para si mesmo e dizendo "Antônio" várias vezes, depois apontando para ela com uma expressão questionadora. Ela entendeu e apontou para si mesma, movendo os lábios sem som, mas ele conseguiu ler. Iara. Era um nome indígena, bonito como água corrente. Antônio reconheceu que devia ser de uma das tribos da região, talvez Bororo ou Terena, povos que conheciam as estrelas e as plantas, gente que vivia em harmonia com a terra antes dos conflitos chegarem às suas aldeias. Mas se ela era desses povos, como tinha parado naquele leilão maldito? Iara apontou para o próprio peito e depois para o céu. Depois fez gestos que pareciam representar fogo e violência. Antônio entendeu. Sua aldeia havia sido atacada. Destruir a vida de uma jovem inocente para satisfazer a ganância dos homens. "Esse pessoal merece uma surra", murmurou entre dentes. Iara percebeu sua raiva e colocou a mão no braço dele, balançando a cabeça como se dissesse que já havia passado, que a violência não resolveria nada. Havia uma sabedoria em seus gestos que impressionou Antônio. Antônio puxou uma das cadeiras e sentou na frente dela, mantendo uma distância respeitosa. Apontou para ela, depois para a casa, depois para si mesmo, tentando comunicar que ela estava segura ali. Iara olhou para ele com atenção, estudando seu rosto, procurando sinais de mentira ou maldade, mas encontrando apenas sinceridade. Depois apontou para a porta, fez um gesto de interrogação. Antônio entendeu. Ela queria saber se podia ir embora. Ele acenou positivamente. Apontou para a porta, depois para ela, indicando que era livre para partir quando quisesse. Antônio apontou para o próprio coração, depois para ela, tentando explicar que havia sido por compaixão. Depois apontou para uma imagem de santo na parede e fez o sinal da cruz, indicando que acreditava que era a coisa certa a fazer. Iara entendeu. Havia algo na bondade simples daquele homem que a tocou profundamente. Acenou com a cabeça, indicando que ficaria, pelo menos por enquanto. "Você já teve que escolher entre o que é fácil e o que é certo?"
Deixa nos comentários sua opinião e fica com a gente para saber como essa bondade vai mudar 2 vidas para sempre. Os primeiros dias na casa de Antônio foram os mais estranhos da vida de Yara. Acordava de manhã esperando ordens, tarefas impossíveis, ameaças ou coisa pior. Mas encontrava apenas um homem silencioso que preparava café preto no fogão de lenha, comia seu pedaço de broa com rapadura e saía para o trabalho, deixando-a completamente livre para fazer o que quisesse. Livre. Uma palavra que ela havia esquecido o significado durante os meses de terror desde a captura. Livre para sentar onde quisesse, para comer quando tivesse fome, para chorar se sentisse vontade, para simplesmente existir sem pedir licença a ninguém. Por gestos, Antônio indicou que ela não precisava fazer aquilo, que não era por isso que estava ali. Yara gesticulou de volta, tocando o próprio peito, e depois apontando para a comida, indicando que queria fazer, que era sua forma de agradecer. Antônio provou a comida e seus olhos se arregalaram. Fazia anos que não comia algo tão gostoso. Não que a comida dele fosse ruim, mas era comida de homem solteiro, sem tempero, sem carinho, sem alma. Durante a 3ª semana, criaram uma rotina que funcionava como engrenagem bem ajustada. Antônio saía cedo para trabalhar na fazenda do Coronel Almeida, que ficava a 2 léguas de Cuiabá. Yara cuidava da casa, da pequena horta que ele havia plantado nos fundos e nas horas vagas, fiava algodão e fazia pequenos objetos de artesanato que conseguia vender na cidade, ganhando alguns trocados que insistia em dividir com ele, mesmo contra sua vontade. Por gestos, ela indicava que ele precisava comprar sapatos novos, apontando para as botas furadas de Antônio, e uma camisa que não fosse mais remendo que pano. Antônio respondia por gestos que os sapatos ainda tinham anos de vida, mas ficava secretamente emocionado com o cuidado dela. Ninguém havia se preocupado com seu bem-estar desde a morte da esposa, 3 anos antes. Foi numa tarde de chuva, quando voltou mais cedo porque o trabalho na fazenda havia parado por causa da tempestade, que Antônio encontrou Yara sentada no chão, olhando para um pequeno objeto que segurava nas mãos. Eram lágrimas silenciosas que corriam pelo rosto dela. Antônio se aproximou devagar e viu que era um pequeno amuleto de madeira, esculpido em forma de pássaro. Sentou-se ao lado dela e apontou para o amuleto, depois para ela, com uma expressão questionadora. Colocou a mão no próprio peito, depois apontou para uma pequena fotografia na parede. Era de sua esposa Maria. Yara olhou para a foto, depois para ele, entendendo que ele também havia perdido alguém querido. Havia uma conexão estranha entre 2 pessoas que tinham visto a dor da perda, que sabiam o peso de carregar saudades. Foi nesse momento, com a chuva cantando no telhado e a compreensão mútua da dor, que algo começou a mudar entre eles. Não era mais só compaixão ou gratidão. Lá fora, a chuva continuava lavando o mundo. Lá dentro, 2 corações feridos começavam a aprender que, às vezes, é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. Você acredita que o amor verdadeiro pode nascer das situações mais improváveis? Conta pra gente sua experiência e não sai não, que o que vem por aí vai apertar o coração. A tranquilidade que havia se instalado na vida de Antônio e Yara durou exatamente 3 meses e 15 dias. Mas alguma coisa no ritmo das passadas o fez parar com o machado no ar. Eram muitos cavalos andando devagar, como quem procura alguma coisa específica. Yara estava dentro de casa, preparando o ensopado de carne seca que havia se tornado a especialidade dela, quando sentiu as vibrações dos cavalos se aproximando. Mesmo sendo surda, tinha desenvolvido uma sensibilidade especial às vibrações, e alguma coisa naquelas vibrações a fez ficar alerta. Correu para a janela e viu algo que fez seu sangue gelar nas veias. Eram 4 homens a cavalo, todos armados, todos com cara de quem não estava ali para a conversa. E na frente, montado num cavalo baio que custava mais que a casa onde ela morava agora, estava o coronel Francisco Moreira, o mesmo homem que havia conduzido o leilão onde ela foi vendida. Tinha engordado nos últimos meses, sinal de que havia conseguido mais negócios lucrativos. O bigode estava aparado com esmero, a roupa era de tecido fino
e nos dedos brilhavam anéis dourados, mas os olhos continuavam os mesmos. Pequenos, calculistas, cruéis como os de uma cobra preparando o bote. Antônio saiu do quintal e se plantou na frente da casa, com o machado ainda na mão, não como ameaça, mas como ferramenta de trabalho de homem honesto. Estudou os 4 visitantes com o olhar treinado de quem já havia lidado com todo tipo de gente. A Índia que você comprou foi roubada de uma expedição oficial do governo. Como não há documento oficial de posse, e ela é propriedade do Estado, preciso recolhê-la. Antônio sentiu o mundo balançar debaixo dos pés. Sabia que esse dia poderia chegar, mas havia rezado para que nunca chegasse. Ou pelo menos que demorasse o suficiente para ele e Yara arranjarem um jeito de sumir daqueles lados. A moça é livre, disse com a voz firme, embora o coração estivesse disparado. Quer que eu busque a cabocla, seu coronel? Não será necessário, disse uma voz que chegou até eles através de gestos e olhares. Yara havia saído e estava parada na soleira da porta, com o queixo erguido e os ombros retos, numa postura de dignidade que nenhuma violência havia conseguido quebrar. Usava um vestido simples de algodão azul que ela mesma havia costurado, os cabelos presos num coque que deixava o pescoço à mostra, e no rosto havia uma expressão de desafio que Antônio nunca tinha visto antes. Por gestos, perguntou o que aqueles homens queriam. Antônio, que havia aprendido a se comunicar com ela durante os meses de convivência, explicou por sinais a situação. O rosto de Yara se fechou como céu de tempestade. Vejo que vocês desenvolveram uma forma interessante de comunicação, disse o coronel com um sorriso que não chegou aos olhos. Mas isso não muda o fato de que ela é propriedade do governo. Yara desceu os 3 degraus da porta e ficou ao lado de Antônio, tão perto que ele podia sentir o cheiro de sabonete de ervas que ela fazia com plantas do cerrado. Por gestos, disse algo que fez Antônio traduzir. Ela diz que não é propriedade de ninguém. Diz que é uma pessoa livre, filha dos ventos do cerrado. A cara do coronel mudou. O sorriso falso desapareceu e deu lugar a uma expressão fria como gelo de inverno. Cuidado com as palavras, caipira. Você está falando com um representante da lei. E essa índia aí está cometendo crime ao resistir à autoridade legal. Yara gesticulou algo mais com movimentos rápidos e decididos. Antônio hesitou antes de traduzir, mas ela insistiu. Ela diz que prefere morrer a voltar para a escravidão. Você parece um homem trabalhador, honesto. Não quero criar problema com você. Só quero levar minha propriedade de volta. E depois? Perguntou Antônio. Vai vendê-la de novo quando precisar de dinheiro? O que eu fizer com ela é assunto do governo, não diz respeito a estranhos. Foi aí que Yara fez algo que ninguém esperava. Segurou o braço de Antônio com força e, usando a linguagem de sinais que ele havia aprendido, disse algo que fez os olhos dele se arregalarem. Ela está mentindo, disse finalmente, mas havia dúvida na voz. Pergunta para ela, gritou Antônio. Pergunta para ela se é mentira. Todos os olhos se voltaram para Yara, que colocou a mão na barriga e acenou afirmativamente, mantendo o olhar firme no coronel. Era uma performance convincente de uma mulher que havia aprendido a lutar com as armas que tinha. O coronel olhou para Antônio, medindo o homem. Viu um caipira simples, mas viu também músculos trabalhados por anos de lida pesada, mãos calejadas que sabiam manejar ferramenta e arma, e principalmente, olhos que não piscavam nem recuavam. Era o tipo de homem que podia causar problema mesmo sendo pobre. Está bem, disse finalmente. Vou dar mais um tempo para vocês pensarem melhor. Mas lembrem-se, eu tenho a lei do meu lado. Tenho direitos sobre essa Índia que nenhum papel pode mudar, e uma hora ou outra vou exercer esses direitos. E quando voltassem não seria para conversar. Antônio e Yara ficaram parados na frente da casa, vendo a poeira levantar na estrada, sabendo que suas vidas acabavam de ficar muito mais complicadas. Será que você consegue se inscrever no canal antes que a vingança chegue? Porque o que vem por aí vai doer no coração de qualquer um. Depois da visita do coronel,
a casa pequena de Antônio ficou carregada de uma tensão que se podia cortar com faca. Yara andava pelos cômodos como passarinho em gaiola, sempre olhando pela janela, sempre atenta às vibrações que chegavam pela terra. Antônio tentava manter a rotina normal, mas estava sempre com a espingarda por perto e dormia com um ouvido aberto para qualquer som estranho na madrugada. Foi numa noite de lua cheia, quando o mundo lá fora estava claro como o dia e os grilos cantavam nos quintais vizinhos, que os dois finalmente conversaram sobre o que estava acontecendo entre eles. Antônio entendeu que ela estava tentando dizer que algo havia mudado nela desde que chegara ali. Acenou para que continuasse. Yara tocou o próprio peito, depois fez um gesto como se algo estivesse quebrado, e em seguida apontou para ele e fez movimentos que sugeriam algo sendo consertado, curado. Você está dizendo que eu te ajudei a se curar? Perguntou Antônio em voz alta, sabendo que ela podia ler seus lábios. Yara acenou afirmativamente, mas depois gesticulou algo mais complexo. Por gestos perguntou se ela tinha certeza do que estava dizendo. Yara se aproximou mais, colocou a mão no peito dele, sobre o coração que batia acelerado, e depois colocou a mão dele sobre o próprio coração. Os dois corações batiam no mesmo ritmo, como tambores distantes tocando a mesma música. Yara, disse Antônio, sabendo que ela podia ler o nome nos seus lábios. Por gestos, tentou explicar que também sentia algo por ela, mas que era um homem simples, pobre, que não tinha muito a oferecer. Ela, que não podia ouvir as palavras, havia lhe ensinado a ouvir o que realmente importava. Os batimentos do coração, o sussurro do vento, o silêncio sagrado do amor verdadeiro. Você me ensinou a ouvir, disse ele, sabendo que ela entenderia pelo movimento dos lábios. Me ensinou que as palavras mais importantes são as que não fazem barulho. Yara sorriu. E pela primeira vez desde que se conheceram, ela foi quem tomou a iniciativa. Antônio acenou que sim, mas depois gesticulou sua preocupação. Como fariam isso com o coronel ameaçando voltar? Yara fez gestos decididos, indicando que iriam para longe, muito longe, onde ninguém os conhecesse. Apontou para o horizonte e depois para os dois juntos, sugerindo que poderiam recomeçar em outro lugar. Antônio pensou por um momento. Tinha pouco dinheiro, mas talvez fosse suficiente para chegarem até Goiás ou Bahia, onde poderiam se casar e viver em paz. Disse que é urgente e que se vocês não forem, ele vem buscar. Antônio deu uma moeda para o menino e fechou a porta, sentindo o estômago virar. Yara estava pálida como cera de vela. Por gestos, perguntou o que havia acontecido. Antônio explicou o recado, e ela imediatamente gesticulou que não iriam, que fugiriam durante a noite. Antônio balançou a cabeça, explicando por sinais que se tentassem fugir e fossem capturados, seria muito pior. Tinham que pensar em algo melhor. Se conseguissem chegar ao padre antes do coronel descobrir, se conseguissem um casamento rápido, talvez a lei os protegesse. Passaram a noite acordados, planejando cada detalhe, comunicando-se através da linguagem silenciosa que haviam desenvolvido. Era uma linguagem feita de toques suaves, olhares que diziam tudo, gestos que carregavam mais significado que longos discursos. No fundo do coração, os dois sabiam que o dia seguinte mudaria suas vidas para sempre, mas não sabiam se seria para melhor ou para pior. Se você fosse o Antônio, iria na casa do coronel ou fugiria durante a noite? Compartilha essa história com alguém que entenderia esse dilema. A casa do coronel Francisco Moreira ficava na parte alta de Cuiabá, entre os casarões dos homens importantes da cidade. Era uma construção imponente de 2 andares com janelas grandes protegidas por grades de ferro e uma entrada principal que ficava no topo de uma escadaria de pedra. Na porta, o brasão da família Moreira brilhava como se fosse feito de ouro, lembrando a todos que ali morava gente de sangue nobre. Antônio e Yara subiram aqueles degraus de mãos dadas, mas era um gesto mais de despedida do que de carinho. Os dois sabiam que talvez fosse a última vez que poderiam se tocar assim livremente, como marido e mulher que se amam. Yara usava seu melhor vestido,
o azul marinho que havia costurado para ocasiões especiais, e Antônio havia se barbeado e penteado o cabelo com água e brilhantina emprestada do vizinho. Um criado de Libré os conduziu através de corredores forrados de papel de parede importado, passando por salas cheias de móveis caros e retratos de família que pareciam julgar quem passava por eles. Antônio nunca havia estado numa casa tão rica e se sentia como peixe fora d'água, pisando em tapetes que custavam mais que ele ganhava em um ano inteiro. O coronel os esperava na biblioteca, sentado atrás de uma mesa de jacarandá tão grande que parecia mesa de rei. Havia 2 cadeiras na frente da mesa, mas como ele não havia oferecido, Antônio e Yara permaneceram de pé, esperando. O silêncio se estendeu por longos minutos, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio de parede que marcava o tempo como uma contagem regressiva. Bem, disse o coronel finalmente erguendo os olhos com um sorriso que não chegava nem perto de ser amigável. Parece que temos uma situação interessante aqui. Tirou da gaveta da mesa um maço de papéis amarrados com fita vermelha e os colocou sobre a mesa como se fossem cartas numa partida de jogo. Estes são os documentos oficiais que me dão autoridade total sobre a Índia até que o governo federal decida o destino dela. São válidos perante qualquer juiz da província. Qualquer pessoa que interfira nessa custódia pode ser processada por obstrução da justiça. Yara gesticulou algo para Antônio que traduziu. Ela quer saber que direito o senhor tem sobre uma pessoa livre. O coronel deu uma gargalhada que soou como vidro quebrando. Livre? Essa Índia é espólio de guerra, propriedade do Estado brasileiro. Não é cidadã, não tem direitos, não tem nada além do que o governo decidir dar a ela. E o que o governo decidiu? Perguntou Antônio, sentindo o coração afundar. O sorriso do coronel se alargou, e foi o sorriso de um gato que encontrou um rato preso numa armadilha. Tenho uma proposta que resolverá todos os nossos problemas. Ontem recebi a visita do fazendeiro Augusto Mendes, viúvo, dono de 3 fazendas de gado na região de Campo Grande, homem respeitável, de posses, 55 anos bem vividos. E daí? Perguntou Antônio, embora já soubesse onde aquilo ia dar. Ele ficou interessado na Índia. Não é uma pergunta, é uma informação. A venda está marcada para daqui a 1 semana. Antônio não conseguiu mais se controlar. Avançou para cima da mesa como touro enfurecido, mas 2 homens enormes apareceram como que do nada, segurando-o pelos braços antes que pudesse alcançar o coronel. Ela não vai ser vendida para ninguém. Ela é minha mulher. Sua mulher? O coronel riu ainda mais alto. Você não tem nem onde cair morto, caipira. O coronel fez um sinal e os 2 capangas soltaram Antônio, mas continuaram por perto, prontos para intervir se necessário. Mas eu sou homem generoso, continuou o coronel. Não quero que se diga que separei um casal por maldade. Por isso faço uma proposta ao senhor Antônio. Tirou da gaveta uma pequena bolsa de couro que fez barulho de moedas quando a colocou sobre a mesa. Aqui tem 200 mil réis. Mais dinheiro do que você veria na vida inteira. Posso espalhar pela cidade que você é um sedutor de índias, um aproveitador que se beneficia de mulheres em situação vulnerável. Posso tornar sua vida um inferno até você não ter outra opção, senão ir embora mesmo assim, só que sem dinheiro nenhum. Yara olhou para Antônio com olhos suplicantes, mas era uma súplica contraditória. Metade dela pedia para ele aceitar o dinheiro e partir para se salvar da humilhação e da perseguição. A outra metade implorava para ele lutar, para não abandoná-la na hora mais difícil. Como deve ser terrível ter que escolher entre o amor e a sobrevivência. O que você faria no lugar do Antônio? Conta nos comentários sua opinião. Antônio olhou para a bolsa de dinheiro como se ela fosse uma serpente venenosa, pronta para dar o bote. 200 mil réis. Uma fortuna para um homem como ele. Dinheiro suficiente para comprar uma terrinha, uns animais, começar uma vida nova em qualquer lugar do Brasil, dinheiro suficiente para nunca mais ter que se curvar diante de patrão, nunca mais ter que trabalhar sol a sol por alguns trocados. Mas também olhou para Yara que estava ali ao seu lado, tremendo de medo e de revolta. Olhou para a mulher que havia transformado sua casa num lar,
que cozinhava com carinho, que havia lhe ensinado uma nova forma de amar através do silêncio sagrado. Mas nenhum dos dois estava prestando atenção na paisagem. Por gestos rápidos e urgentes, Yara perguntou o que ele ia fazer. Antônio gesticulou de volta, perguntando o que ela queria que ele fizesse. Ela respondeu imediatamente, apontando para longe, indicando que ele deveria pegar o dinheiro e fugir. Depois apontou para si mesma e fez um gesto de cortar a garganta, indicando que preferia morrer a viver como propriedade. Não, disse Antônio em voz alta, balançando a cabeça vigorosamente. Que se ele ficasse, ambos sofreriam, mas se ele fosse embora, pelo menos um deles teria a chance de ser feliz. Antônio balançou a cabeça desesperadamente. Por gestos, tentou explicar que não conseguiria viver sabendo que a havia abandonado, que ela havia lhe ensinado a ouvir com o coração, e o coração dele estava gritando para não desistir dela. Foi então que Yara fez algo que o surpreendeu. Colocou as mãos no rosto dele, forçando-o a olhar em seus olhos. Em uma semana, quando a lua estivesse cheia novamente, eles se encontrariam na igreja velha nos arredores da cidade, abandonada há anos. Era um plano desesperado, perigoso, que provavelmente daria errado. Mas era a única esperança que tinham. Antônio segurou as mãos dela e acenou que sim. Voltaram para dentro da biblioteca de mãos dadas, mas era um aperto de mãos diferente. Agora era o aperto de dois conspiradores que acabavam de planejar algo impossível. Em voz alta para todos ouvirem, disse: "Adeus, Yara, que Deus te proteja." E saiu da casa grande, sem olhar para trás, carregando a bolsa de dinheiro que pesava como chumbo no peito e um plano na cabeça que precisava dar certo, porque era a única esperança que restava para os dois. Atrás dele, Yara ficou parada no meio da biblioteca, sentindo como se metade da sua alma tivesse saído pela porta junto com ele. Mas nos olhos escuros, havia uma determinação que o coronel não conseguiu ver. Por 50.000 réis, Joaquim não só lhe arranjou um lugar seguro para se esconder, como também se comprometeu a ser seus olhos e ouvidos na cidade. O esconderijo era uma cabana abandonada de garimpeiro, perdida no meio do cerrado a 2 léguas de Cuiabá. Tinha um teto que não pingava muito, paredes que protegiam do vento, e, o mais importante, ficava numa posição de onde se podia ver qualquer movimento na estrada principal sem ser visto. Antônio passou os próximos dias observando, planejando, tentando encontrar uma brecha no esquema de vigilância que o coronel havia montado em volta de Yara. Joaquim da estação vinha visitá-lo a cada 2 dias, sempre com notícias da cidade. E as notícias não eram boas. Seu Antônio, disse numa tarde de setembro, enquanto dividia com ele um pedaço de rapadura. A situação está feia. O coronel Francisco botou 2 homens vigiando a Índia dia e noite. Ela não sai de casa nem para ir ao quintal. Tem gente que acredita. Tem gente que não acredita, mas todo mundo está comentando. Era exatamente o que o coronel havia prometido que faria. Antônio sabia que sua reputação estava destruída, que mesmo que conseguisse salvar Yara, nunca mais poderia viver em Cuiabá como um homem respeitado. E Yara, como ela está? Joaquim da estação ficou sério, mexendo no chapéu velho que nunca saía da cabeça. Magra, seu Antônio. Muito magra. Joaquim, você conhece a igreja abandonada de São Sebastião nos arredores? Conheço. Lugar meio assombrado, ninguém vai lá. Por quê? Preciso que você leve um recado para Yara. Diga para Dona Marta que tem 50.000 réis para ela se conseguir levar um recado. É só uma coisa simples. Diga para a Índia que a lua cheia vai brilhar na igreja velha. Joaquim da estação pensou por um momento, calculando os riscos. Dona Marta tem um filho doente, precisa de dinheiro para os remédios. Escondeu os 2 cavalos que havia comprado com o dinheiro do coronel atrás da igreja e se posicionou de onde podia ver qualquer movimento na estrada. Se o plano desse errado, se fosse uma armadilha, pelo menos morreria lutando. A lua subiu no céu como uma moeda de prata, iluminando o cerrado com uma luz fantasmagórica que transformava cada arbusto numa sombra misteriosa.
Antônio olhava para ela e se lembrava de todas as noites que havia passado com Yara, comunicando-se através do silêncio, aprendendo que o amor verdadeiro não precisa de palavras. Quando finalmente a viu chegando pela trilha, sozinha, envolvida numa capa escura que a protegia do frio da madrugada, Antônio sentiu o coração quase sair pela boca. Ela havia conseguido. Tinha escapado da vigilância do coronel e estava ali, livre, correndo em direção ao futuro incerto que construiriam juntos. Os guardas pensavam que ela estava dormindo e só descobririam a fuga na manhã seguinte. Antônio mostrou os cavalos. Explicou que tinham que cavalgar durante toda a madrugada para chegar longe antes que a perseguição começasse. Yara acenou que entendia, mas depois gesticulou algo que o fez sorrir no meio de toda aquela tensão. Estava perguntando se ele queria se casar com ela ali mesmo, naquela igreja abandonada, perante Deus e as estrelas. Não tinham padre, não tinham papel, não tinham nada além do amor e da lua como testemunha. Mas tinham alguma coisa mais forte que qualquer cerimônia oficial. Antônio segurou as mãos dela, e ali no meio da igreja em ruínas, com a lua brilhando através do teto quebrado, fizeram suas promessas em silêncio. Prometeram se amar na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte os separasse. Na igreja abandonada, o vento balançava as folhas secas entre os bancos quebrados, como se fosse música de casamento tocada pelos anjos. Você acredita que o amor verdadeiro consegue vencer qualquer obstáculo? Deixa nos comentários o que você pensa. 3 anos depois, numa pequena cidade no interior de Goiás chamada Pirenópolis, um homem e uma mulher trabalhavam lado a lado na pequena loja de artesanato que haviam aberto na rua principal. A loja vendia objetos de couro, tecidos, cerâmica e pequenas esculturas em madeira que Yara fazia com uma habilidade que impressionava todos os clientes. Mas o que mais chamava a atenção era a forma como o casal se comunicava. Tinham desenvolvido uma linguagem própria, feita de gestos, olhares e toques que falava mais alto que qualquer conversa. As crianças da cidade adoravam Yara. Ela havia criado uma espécie de escola informal no quintal da casa, onde ensinava as crianças a fazer pequenos objetos de artesanato e, principalmente, a se comunicar através dos gestos. Algumas dessas crianças tinham problemas de audição ou fala, e Yara se tornara uma professora natural para elas. Ela ensina mais que qualquer mestre-escola, dizia Dona Rosa, uma das freguesas habituais. Ensina as crianças a prestar atenção nas coisas pequenas, a ouvir com o coração. Era verdade. Depois de 3 anos de paz, o passado havia voltado para cobrar a conta. Antônio fez sinal para Yara se esconder nos fundos da loja e foi até a porta, tentando manter a calma. Procuram alguma coisa, senhores? O jagunço da cicatriz desceu do cavalo devagar, olhando ao redor como quem estuda o terreno. Você deve ser Antônio Silva, o caipira que fugiu de Cuiabá há 3 anos. Não sei do que o senhor está falando, respondeu Antônio, mas sua mão instintivamente se moveu em direção à faca que carregava na cintura. Não adianta fingir, caipira. Demorou 3 anos, mas a gente achou vocês. O coronel Francisco mandou buscar a Índia. Que Índia? Aqui só mora minha esposa e eu. O homem deu uma gargalhada cruel. Esposa? Que papel vocês têm? Que padre os casou? Essa Índia continua sendo propriedade do Estado, e você continua sendo um ladrão. Família? O jagunço cuspiu no chão. Que família pode ter uma Índia surda-muda? Foi quando começaram a chegar os vizinhos. Primeiro Dona Rosa, depois seu Joaquim da padaria, depois a professora Marta com algumas crianças. Em poucos minutos, havia uma pequena multidão na frente da loja. As crianças que Yara ensinava se posicionaram na frente dela, como um pequeno exército protetor. O que esses homens querem com Dona Yara? Perguntou Dona Rosa, com as mãos na cintura. Disse que a pessoa que vocês procuram morreu há 3 anos. Quem está aqui é outra pessoa. O jagunço ficou confuso. Como assim, moleque? O menino continuou traduzindo os gestos de Yara. Ela disse que há 3 anos era só uma índia assustada que não sabia quem era. Agora é Yara Silva,
esposa do seu Antônio, professora das crianças, amiga de todo mundo, disse que vocês podem levar o corpo dela, mas não podem levar quem ela se tornou. A multidão murmurou aprovação. É assunto do governo. Então mostrem os papéis do governo. Mostrem a ordem judicial. Mostrem alguma coisa oficial que dê direito a vocês de levar uma cidadã brasileira contra a vontade dela. Os homens se entreolharam. Não tinham papel nenhum, apenas ordens verbais do coronel Francisco. E estava claro que a população local não ia deixar Yara ser levada sem luta. O jagunço da cicatriz remontou no cavalo, claramente irritado. Isso não vai ficar assim. A gente volta. Yara estava tranquila, mas Antônio estava desesperado. Eles vão voltar, gesticulou. E da próxima vez vão trazer mais homens. Yara segurou as mãos dele e gesticulou algo que o fez parar de respirar. Ela estava dizendo que não se arrependia de nada. Que os 3 anos que haviam vivido juntos valeram uma vida inteira. Que ele havia lhe ensinado que o amor verdadeiro não é posse, é liberdade. E que agora ela sabia quem era. Não era propriedade de ninguém. Era Yara Silva, mulher livre, esposa amada, professora respeitada. E se eles te levarem? Gesticulou Antônio. Yara sorriu e apontou para o próprio coração, depois para o dele. Podem levar meu corpo, pareciam dizer seus gestos. Mas não podem levar o que construímos juntos. Isso vai viver para sempre. Foi nessa conversa silenciosa, na madrugada de Pirenópolis, que Antônio finalmente entendeu a lição mais importante que Yara havia lhe ensinado. Ela havia chegado em sua vida como uma mulher quebrada, sem voz, sem direitos, sem lugar no mundo. Mas através do amor paciente, do respeito mútuo e da comunicação verdadeira, ela havia se tornado uma pessoa completa, forte, livre. Ele havia comprado uma escrava no leilão de Cuiabá. Na manhã seguinte, quando o sol pintou o céu de dourado sobre Pirenópolis, Antônio e Yara estavam na porta da loja, de mãos dadas, esperando o que viesse. Sabiam que talvez fosse o último dia de paz que teriam, mas também sabiam que haviam encontrado algo que ninguém poderia roubar. O amor que nasce quando 2 pessoas aprendem a se comunicar com a alma. As crianças chegaram como sempre para as aulas de Yara. E ela, como sempre, lhes ensinou que existe uma linguagem mais antiga que as palavras, mais poderosa que os gritos, mais duradoura que qualquer lei humana. A linguagem do coração que aprende a ouvir o que realmente importa. Você acredita que existem lições que só podem ser ensinadas em silêncio? Que há uma forma de comunicação que vai além das palavras? Se esta história tocou alguma coisa profunda no seu coração, se inscreva no canal. O que se sabe com certeza é que Antônio e Yara viveram em paz pelos próximos 20 anos em Pirenópolis. Criaram uma verdadeira escola de comunicação especial, ensinando não apenas crianças com deficiências auditivas, mas também qualquer pessoa que quisesse aprender que existe uma forma mais profunda de se conectar com o mundo. Yara se tornou conhecida em toda a região como a professora do silêncio. Uma mulher sábia que ensinava que as lições mais importantes da vida não precisam de palavras para serem compreendidas. Antônio nunca mais precisou trabalhar para patrão. A escola que criaram junto com a loja de artesanato dava sustento suficiente para uma vida digna e plena. Tiveram 3 filhos. O primeiro, um menino que nasceu ouvinte, mas aprendeu a linguagem de sinais antes mesmo de falar. Pessoas vieram de cidades vizinhas para se despedir da mulher, que havia lhes ensinado que a comunicação verdadeira acontece quando 2 corações aprendem a bater no mesmo ritmo. Antônio viveu mais 5 anos depois dela. Dizem que morreu sorrindo, numa madrugada de lua cheia, quando finalmente ouviu a voz dela chamando-o para o lugar onde não existe separação, onde o amor verdadeiro encontra sua morada eterna. A escola que criaram continua funcionando até hoje. Mas descobriu que, na verdade, foi ela quem o salvou, ensinando-lhe que existe uma linguagem mais antiga que todas as palavras, mais poderosa que todos os gritos. A linguagem do amor que aprende a ouvir o que realmente importa,